E a edição 151 da Revista Oeste traz na capa uma reportagem de Augusto Nunes e Christian Costa com o título Os 900 Esquecidos de Brasília. Quero dar boa noite a Augusto Nunes. Ontem eu tive a honra de apresentar aqui o Estúdio Oeste e apresentar à nossa audiência a capa da Revista Oeste, que já está hoje disponível no site da revista para os nossos assinantes. Primeiro, quero dar os parabéns pelo belíssimo texto, um primor de reportagem, você, Christian Costa. E eu queria te perguntar o que mais te chamou a atenção nessa reportagem, porque você traz, inclusive, relatos de pessoas presas, né? Bom, boa noite, Paula, nossa chefe. Muito obrigado pelas palavras aí tão carinhosas. Boa noite, Coronel Gerson, prazer tê-lo por aqui, sempre. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite a vocês que nos acompanham. O que mais chamou a atenção, Paula, foi o medo, o clima de medo dos parentes de quem está preso, dos próprios presos. Eles têm medo de revelar o nome. Os parentes preferem muitos parentes preferem que o caso não seja mencionado. Eles não querem que se saiba que um parente que não cometeu crime algum está preso. Eu nunca vi isso acontecer. Na época do AI-5, né, quando havia uma situação realmente de conflito, né, de violências, tudo que se queria era que alguém que fosse preso fosse localizado. Ó, fulano está preso em tal lugar. Porque, no mínimo, isso inibe carcereiros, né, que não respeitam a lei. Então, era uma forma de você garantir a integridade física de pessoas. Agora, você prefere que o teu parente preso ilegalmente seja tratado como uma não pessoa. Nós só temos números, né? São 916 que continuam presos até agora. Até agora, todos tiveram de assinar uma nota de culpa em que eles confessam, várias aspas aí, os crimes que incluem atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o que me impressiona muito, repito, por experiência própria, eu fiquei 4 dias preso e incomunicável em 1969, o que mais me impressiona também é a ausência de horizontes. Se você tem uma pena fixada, você pode começar a contagem regressiva. Faltam tantos dias, ainda que sejam muitos. A inexistência de prazo para sair faz com que a sua vida seja suspensa. Você não sabe o que vai acontecer. Isso está ocorrendo com pessoas que foram presas em companhia de alguns culpados. Então, como dizem os advogados ouvidos, juristas ouvidos pela nossa reportagem, não se pode misturar culpado com inocente. Não existe isso. Não se pode fazer uma acusação coletiva. Você tem de individualizar cada caso e julgar. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo vai cuidar de tudo isso. Se isso acontecer, com tantos casos aí paralisados, o Supremo só vai fazer isso e o Brasil vai demorar alguns meses para ver libertados essas pessoas. Vou ler um pequeno trecho da reportagem. Desculpa te interromper, mas vou pedir até para a produção, porque na matéria tem uma arte muito interessante que mostra a situação dos presos hoje. Antes, vou pedir só para a produção exibir na tela, não essa anterior, da situação dos presos, essa. Então aí, Augusto, um total de pessoas presas no dia 8, 1.398, 460 pessoas com tornozeleira eletrônica, 916 pessoas continuam presas no DF,
Fonte aí a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Essa imagem aí consta. O tornozeleiro eletrônico. Exatamente. E aí a outra produção, por favor. Aí esse é o raio-x dos presos. Então são 305 mulheres e 611 homens. E aí a gente fez um panorama de quais estados e regiões, né? Perfeito. E por idade também. Eu recomendo a leitura dessa reportagem, não porque eu estou envolvido, não, mas porque é um completo absurdo o esquecimento a que têm sido relegados esses inocentes pela imprensa, pelos poderes, tal, que é o que eu resumo aqui. Ó. Na Papuda e na Colmeia, 2 presídios de Brasília, 611 homens e 305 mulheres sobrevivem longe do noticiário da imprensa, das atenções da justiça e de advogados que calculam honorários em dólares por minuto. Eles têm de 18 a 75 anos de idade. 75. Elas, de 20 a 70 anos. Os 3 poderes parecem enxergar apenas um bando uniforme de golpistas de extrema-direita, financiado por bilionários que sonham com o sepultamento do Estado Democrático de Direito. Isso é mentira. Não existe. Esse tipo de crime não foi praticado por eles não querem, não deram golpe. E eu digo o seguinte, até agora o recorde na modalidade prisão em massa pertencia ao 30º Congresso da UNE, realizado em 1968, em outubro de 68, aqui num sítio perto de Ibiúna, que era então a cidadezinha, que é a 60 quilômetros de São Paulo. No segundo dia do Congresso, que deveria ser clandestino, como prometeu o organizador José Dirceu, foram presos quase 750 estudantes que sabiam que estavam sob risco de prisão. Eles queriam a queda do governo e, se fossem localizados, seriam presos. Foram presos esses no fim de outubro, isso no dia 12. Quando outubro de 68 terminou, todos estavam libertados, estavam em liberdade, com exceção dos principais líderes do movimento estudantil, que era o Luiz Travassos, presidente da UNE, a Vladimir Palmeira, que era o principal, o mais conhecido dos líderes, e José Dirceu de Oliveira, que hoje em liberdade assiste a esse absurdo, e ele só foi libertado em setembro de 69, os 3, em troca da libertação do embaixador americano Charles Helbrick, sequestrado por uma organização partidária da luta armada. O Brasil, do AI-5, esvaziou as prisões em uma semana. O Brasil, supostamente democrático dos nossos tempos, mantém presos essa multidão que vive a vida suspensa, sem horizontes. Não há nada mais angustiante para quem está na cadeia. E as famílias têm medo da justiça. Quando alguém que não tem culpa teme a aproximação da justiça, é o que eu digo no fim da reportagem, não existe o Estado de Direito, porque nas democracias genuínas não é assim que funciona. Ana Paula Henkel, muito boa noite, quero te ouvir também em relação a esse assunto. Parece que a grande mídia esqueceu que 900 pessoas continuam presas, mas a Revista Oeste não. Boa noite, nossa chefe, nossa âncora maravilhosa Paula Leal. Boa noite, coronel. Muito bom tê-lo com a gente novamente. Muito boa noite, meu mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. É impressionante o silêncio, né, da imprensa. Primeiro, esse primeiro comentário do Augusto, uma aula de história, né? Você que chegou agora, volta aí a fita, pega um papel, uma caneta, uma aula de história. E eu acho que um dos maiores males atuais da sociedade é o esquecimento da história, do que aconteceu,
né? Do que aconteceu no Brasil, do que aconteceu no mundo. Parece que o comunismo, por exemplo, nunca existiu, os regimes totalitários eles foram evaporados das páginas da história. Então, essa capa da revista Oeste, esse artigo do Augusto, é histórica essa edição, porque ninguém, absolutamente ninguém está falando, aqueles principalmente que assinaram a Cartinha pela Democracia, que falam tanto nem no Estado de Direito, né, que é o correto, mas no Estado democrático de direito, floreiam, enchem a boca, e que falaram durante 4 anos que o presidente Bolsonaro ia acabar com a democracia no Brasil, que a República seria levada às ruínas. Pois é, cadê essa gente? Cadê essa gente? Essa turma, inclusive, Paula, que pede o desencarceramento em massa das prisões, que pede que o cidadão ele só seja preso depois do trânsito em julgado. Né? Cadê essa turma? Então, na verdade, nós estamos vivendo, até compararia, a era do macartismo aqui no Brasil. Né? Não é o que você faz, o que você fala, ou o crime, suposto crime que você comete, ou o suposto crime ao qual você será investigado, mas de que lado do espectro político ideológico você está, seja com o cidadão comum, seja com jornalista, seja com político. Ou seja, essa capa fala muito dessas pessoas, né, que estão presas aí sem o devido respeito ao processo jurídico, ao processo legal, mas ela engloba exatamente uma aura perigosa que nós estamos vivendo no Brasil do macartismo tupiniquim. Antes de jogar para o Coronel Gerson, eu vou ler mais um trechinho dessa reportagem de Augusto Nunes com o Christian Costa. Muitos parentes de homens e mulheres esquecidos no cárcere em Brasília acharam mais sensato esconder o próprio nome, omitir a identidade do prisioneiro e fazer de conta que nada de anormal está acontecendo. Medo rima com ditadura. No Estado de Direito, não pode haver um único ser humano que, sem ter cometido crime algum, enxergue em qualquer autoridade do Poder Judiciário um perigo a ser neutralizado pela fuga, pela mudez ou pela rendição incondicional. Numa democracia de verdade, não é assim que funciona. Muito boa noite, Coronel Gerson Gomes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. E boa noite, essa audiência sensacional da Oeste. Nós vamos encarar essa questão lembrando que, para mim, é um pouco intrigante, até sintomático, o fato de que a direita ela tem todo o interesse de elucidar esses fatos e faz força para que seja instalada uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou uma CPI em uma das casas, para exatamente separar o joio do trigo. Ao passo que a esquerda parece que não interessaria essa CPI por entender que haveria uma exploração política e ela mesma prefere persistir com essa exploração política, atribuindo ao 8 de janeiro brasileiro o mesmo peso, talvez, que foi dado midiaticamente ao que aconteceu aqui nos Estados Unidos no 6 de janeiro, 2 anos atrás. Essa exploração, que é feita de uma forma perversa, ela acaba nos jogando numa necessidade de entender por que é tão importante separar o joio do trigo. E por que a direita, de fato, e eu posso dizer honestamente, busca elucidar esses acontecimentos, porque essas pessoas que o Augusto mencionou na reportagem muito bem, a grande maioria estava lá de boa fé. E vou avançar, porque da última vez que falei nesse assunto, eu pulei algo que me envergonha muito, como militar, e que eu não vou me furtar de citar hoje. A grande massa dos presos foi aquela que estava no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. E por que estavam lá? Exatamente
porque foi garantido em todas as unidades da federação que os manifestantes poderiam ficar na porta ou nas proximidades das instalações militares e ali estariam protegidos. O Rio de Janeiro, por exemplo, todos conhecem aí a Central do Brasil, um lugar perigosíssimo de ser assaltado. No entanto, durante as manifestações, aquela multidão ficou na frente ali do Comando Militar do Leste, ao lado da Central do Brasil, em segurança, porque é uma área de segurança militar e que foram os manifestantes acolhidos em todos esses locais com o direito preservado de se manifestar. Em nenhum momento havia a perspectiva de golpe militar e de ação militar. Pedia-se socorro às Forças Armadas ali por entender que havia uma falência no processo eleitoral, que é uma opinião legítima de cada um dos manifestantes. E por que estavam em Brasília ali? E por que o Exército estava resistindo a acabar com aquele acampamento? Porque aqueles manifestantes jamais se portaram ao arrepio da lei. Estavam ali exercendo o seu direito constitucional. Então, é muito importante que nós lembremos que esses foram... houve uma tentativa do interventor na mesma noite do dia 8 de fazer uma prisão em flagrante de todos aqueles que estavam no acampamento. Havia ali centenas de pessoas que, inclusive, chegaram naquele dia, chegaram de tarde, e todos eles seriam presos de noite. O comandante do Exército discutiu e não permitiu, e no dia seguinte foram colocados ônibus, e essas pessoas foram retiradas dali na promessa de que seriam levados para um local, se falou na Granja do Torto, algum local para onde elas poderiam ser identificadas, qualificadas, feita uma triagem e, obviamente, seriam colocadas em liberdade para responder em liberdade, muito provavelmente a grande maioria, que não havia conexão com o que aconteceu, e aqueles que fossem achados conectados ali poderiam até mesmo ter sido detidos. Mas não o que aconteceu, aquilo foi vergonhoso. O deslocamento daquelas pessoas por horas naqueles ônibus municipais, depois serem despejados ali naquele ginásio da Polícia Federal, da Academia da Polícia Federal em Brasília, o tratamento que receberam, sem inclusive terem direito a serem colocados em liberdade depois de qualificados. Primeiro, retirar os idosos depois de passar uma noite. Havia inclusive crianças, havia pessoas de idade ali que estavam simplesmente acampadas ou próximas ali ao acampamento na frente do Exército, querendo participar daquilo que se transformou quase que um ponto turístico em Brasília. Então, eu queria dizer uma coisa, Augusto, fechando o meu comentário de indignação. Se eu estivesse no Brasil, muito provavelmente eu lá estaria. E mais ainda, tenho amigos que estavam em todas as manifestações espalhadas pelo Brasil. E vou além. Temos parentes que estavam lá. E eu posso assegurar que nenhuma dessas pessoas da minha relação pode ser enquadrada como terrorista, bandido, ou deveria estar na mesma situação do senhor Marcola, que sai de um presídio federal, acho que em Rondônia, e agora está em Brasília, no mesmo complexo penitenciário dessas pessoas ou com o mesmo tratamento dessas pessoas. Isso é inadmissível e vergonhoso. Diga lá, Augusto. Mais agravantes, né? O coronel tem toda a razão. Na reportagem, nós localizamos, né? Ela aparece na reportagem, uma mulher de 50 anos que trabalhava numa fábrica em Presidente Prudente. Ela chegou a Brasília no dia 6 de janeiro, não saiu do acampamento e quando soube que tinha havido essa erupção de violência aí na Praça dos Três Poderes, dormiu tranquila. Ela não estava lá, pois ela foi presa, ficou 14 dias, foi libertada e obrigada a usar, está obrigada a usar em Presidente Prudente, para onde voltou, a tornozeleira eletrônica. Ela não sai de casa por não saber qual é a distância além da qual ela vai ouvir aí o apito da tornozeleira. Então ela não sai de casa. Não usa mais redes sociais, desativou o WhatsApp, que era o aplicativo preferido dela, e sofre crises de ansiedade. E voltou. A mulher que partiu de Presidente Prudente rumo a Brasília não existe mais. Não existe no momento.
está sob tratamento psiquiátrico e com tornozeleira na cidade onde ela vive. Também estão com tornozeleira mais 2 homens que nós ouvimos. Também vive no interior de São Paulo, nessas condições. Um tem 39 anos, o outro é um estudante de 34, mesmíssima coisa. Eles chegaram a Brasília, não saíram do acampamento, foram presos na manhã do dia 9, isso. Libertados depois de 20 dias em que dividiram uma cela, dividiram com 18 outros presos, uma cela que tem espaços para 8. E chuveiros sempre congestionados. Péssima alimentação. Tudo isso compõe a condição degradante, que é crime. Ninguém pode ser tratado assim. Eles continuam sem saber o que fazer. Como é que faz? Eles vão trabalhar com a tornozeleira eletrônica, também não sabem qual é a distância permitida. Quer dizer, não pode ser tolerada a eternização de uma violência ilegal como esta que está acontecendo sob o silêncio dos que deveriam se manifestar, né? O silêncio cúmplice da OAB, por exemplo, que finge ignorar que os advogados não têm acesso aos autos do inquérito, se é que existem, porque o ministro Alexandre de Moraes simplesmente incorporou todo mundo aos 2 inquéritos que ele conduz. Um cuida das fake news, outro de atos antidemocráticos, e decidiu que o Supremo julgaria todos. Não há condições, não há e não é permitido, porque o Supremo foi feito para cuidar para julgar pessoas que têm foro privilegiado. Não poderia estar julgando nem os autores das depredações, nem isso, porque só pode julgar quem depredou as dependências do Supremo, segundo a Constituição, que é sistematicamente ignorada no Brasil em nome da democracia. Aí fica difícil. E cadê a turma dos direitos humanos? Ninguém cadê a ministra dos direitos humanos? Exatamente. Né? Onde estão as filmagens das câmeras para a gente realmente achar esses criminosos, esses vândalos? Esses têm que ser punidos. Sigilo, exatamente.